A paz do Senhor, chegamos na última lição desse segundo trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde, na revista da CPAD que estamos usando, nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, com o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou Janaína Botti e congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. Nós estudamos então da lição 1, lá no início de abril, até a lição 9, uma parte mais doutrinária da carta aos Efésios, uma parte que nos ensina, que nos mostra como a igreja eleita foi formada, desde as bênçãos espirituais que estão disponíveis aos que servem a Deus, entendendo a eleição, a predestinação. Estudamos a iluminação espiritual do crente, que é o foco da primeira oração intercessória de Paulo, lá no início do livro. Estudamos também a condição dos gentios sem Deus e como ocorre a reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Estudamos como a igreja eleita, como a igreja de Cristo é edificada sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina que é Jesus. Estudamos também o mistério revelado que Paulo nos fala, estudamos isso lá na lição 9. E por fim, a partir da lição 10, nós passamos então a estudar partes mais práticas da carta aos Efésios. Na lição 10, vimos a segunda oração intercessória de Paulo, onde ele nos mostra a necessidade de não só amar em palavras, não basta dizer que ama, é preciso fazer alguma coisa, é preciso praticar o amor ao próximo. E essa prática é fundamentada e baseada no amor ágape, que está lá em 1 Coríntios 13. Por fim, as lições 11 e 12, muito práticas. Na lição 11, nós vimos a conduta do crente em relação à comunidade onde ele está inserido, de forma a somar na unidade da fé. Essa unidade da fé precisa ter liga. Como é que essa liga acontece? Através da humildade, da mansidão e da longanimidade. E na lição 12, semana passada, nós vimos então a conduta do crente dentro de casa, no seio da sua família, no meio do núcleo familiar. Vimos tanto o papel do homem, como da mulher, como cônjuge, como pais também. E vimos também o papel dos filhos em relação aos pais. Estudando então, principalmente a questão da autoridade e a questão da submissão. Entendendo nessa linha de autoridade que Deus está acima de todos, depois Jesus como cabeça da igreja, como cabeça do homem, e o homem como cabeça da esposa, e os filhos ali abaixo sendo submissos aos pais. E hoje, então, para concluir esse trimestre, nós vamos ver qual deve ser, então, o nosso procedimento em relação à vida espiritual. E para isso, o apóstolo Paulo, no último capítulo aos Efésios, ele traz um tema que é a nossa lição de hoje, a batalha espiritual e as armas do crente. Meu objetivo aqui não é esgotar esse assunto, mesmo porque sobre batalha espiritual poderíamos estudar um trimestre inteiro, tem muitos livros escritos, tem muito material, mas eu quero apenas destacar os principais pontos nessa lição e chamar a atenção para algumas coisas que nós devemos cuidar mais no nosso dia a dia. O textual está em Efésios 6 e versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós só podemos ter vitória se usarmos a armadura de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Se possível, pegue sua Bíblia e nos acompanhe, ou então papel e caneta e anote as referências. É importante que não só ouçamos as explicações ou a palavra de Deus, mas que também acompanhamos na nossa Bíblia tudo que é falado, tudo que é citado. Se o assunto é batalha, então quem luta na batalha é o soldado. Então vamos pensar em termos de soldado. O que o soldado precisa para estar nessa batalha? Primeiro, ele precisa estar preparado.
Segundo, ele precisa conhecer onde vai ser essa batalha. E terceiro, ele precisa ter armas para lutar. Então, nesse pensamento é que nós vamos ver, então, primeiro, esse preparo desse soldado. E se a batalha, como o próprio título da lição fala, a batalha espiritual, então o preparo do soldado também deve ser espiritual. Para isso, nós precisamos entender que nós não temos força por nós mesmos e nós não temos poder. Versículo 10 da leitura em classe, Paulo fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então não é em nós, não é a nossa força, não é o nosso poder, é em Deus. O salmista Davi fala no Salmo 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Então nós precisamos estar muito cientes que nós mesmos, espiritualmente, nós não temos força. Nós não temos poder nenhum. É Deus, através do Espírito Santo, que nos fortalece e nos dá poder vindo dele, conforme está em João 15:7 e 1 João 1:3. E para receber esse poder através do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida que anda em santidade. Nós precisamos ter uma mente renovada, como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 4:23. Precisamos de uma vida em santidade e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para ter uma vida em santidade, nós precisamos ter um estilo de vida onde nós, a cada dia, nos afastamos mais do pecado e nos aproximamos mais de Deus. De nada adianta eu ir em todos os cultos, eu ir na escola dominical, de nada adianta eu ouvir louvores em casa o dia todo, de nada adianta eu ouvir pregações, ouvir aulas, ouvir explicações da palavra de Deus, se o meu coração não é convertido de verdade. Se formos convertidos de verdade, aí sim, andaremos em santidade, em processo de santificação. E aí a nossa vida muda. A nossa mente é renovada e nós passamos a ser cheios do Espírito Santo. Mas é preciso ser convertidos de verdade. É preciso que ir nos cultos não seja só um ato de ir, só por ir. Mas precisa ter efeito, precisa ter resultado. Precisamos ir para adorar a Deus. Precisamos ir para buscar a face de Deus. Para servi-lo cada vez melhor. E não simplesmente por ir, por hábito. Como soldados, para ter esse preparo espiritual. Então, além de sermos fortalecidos em Deus, de recebermos poder de Deus, inclusive poder para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, conforme está em Lucas 10:19, então, além disso, nós precisamos de ter uma vida de oração. Aqui, quando Paulo fala em Efésios 6, ele fala orando em todo o tempo. Então, nós devemos orar em todo o tempo, ter uma vida de oração. E orar como? Com toda oração e súplica no Espírito. Então, com todo tipo de oração. Lembrando que a oração começa com a adoração a Deus. E precisamos, além de orar todo o tempo, vigiar em todo o tempo. Vigiar para não pecar. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. E o pecado faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Conforme está em Isaías 59:1-2. O pecado, ele faz com que Deus não nos ouça, no sentido de não nos responder. Ele não escuta. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, Paulo nos fala que as armas são espirituais e não carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se as armas são espirituais e poderosas em Deus, então nós precisamos ter uma vida espiritual. Precisamos estar conscientes dessa necessidade de orarmos em todo tempo e de vigiarmos em todo tempo. E de ter um estilo de vida, repetindo, que nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. E aí, depois de estarmos preparados espiritualmente, orando em todo tempo, vigiando em todo tempo, conhecendo a palavra de Deus em todo tempo, meditando na palavra de Deus em todo tempo, depois disso, e de sermos fortalecidos por Deus, aí sim, nós vamos então conhecer o que é esse campo da batalha espiritual.
O textual fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que são essas ciladas? São armadilhas planejadas. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele planeja os ataques. Ele fica ali, na espreita, observando. Ele fica olhando onde tem um ponto fraco, onde tem uma brecha, onde nós deixamos uma brecha. Diabo vem de diabolos, que significa acusador, caluniador. Esse é o intento dele. A gente lê sobre isso em Mateus 4:1, João 8:44, onde sabemos que ele é o pai da mentira, 1 Pedro 5:8. O diabo prepara laços, ele fica, como eu disse, observando onde tem um ponto fraco para atacar. Essas astúcias, essas ciladas do diabo, elas podem vir de muitas maneiras, que muitas vezes nós nem percebemos, e é por isso que precisamos estar vigilantes, em oração e conhecer a palavra de Deus. A primeira coisa, a primeira forma que o diabo usa para atacar é justamente confundindo a mentira com a verdade, como ele fez com Eva lá em Gênesis 3. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, saber exatamente o que Deus falou, porque o diabo vem e tenta confundir a palavra de Deus na nossa cabeça. Precisamos ler e meditar a palavra de Deus todos os dias. É a única forma de atacar essa confusão que o diabo tenta promover. Ele, além de confundir a mentira com a verdade, ele tenta ali dar uma distorcidinha, conforme a gente vê em Mateus 4:6. Ele também usa da dissimulação, que é uma mentira com outro nome. Ele é dissimulado. Nós vimos sobre isso em 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14. Então, cuidado, que dissimular, omitir, não falar toda a verdade, meia verdade, tudo isso são armadilhas do diabo. Ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe onde a gente gosta de dar um jeitinho, e ele usa isso. E ele vai nos enfraquecendo. Porque isso, todas essas coisas, são pecados diante de Deus. Porque estamos alterando aquilo que é a verdade. O diabo também promove falsos sinais, em 2 Tessalonicenses 2:9. Ele faz acusações, afinal está no nome dele, o acusador. Diabo significa o acusador, e é o que ele faz, conforme Apocalipse 12:10. Ele também semeia incredulidade, nos faz duvidar, principalmente duvidar da palavra de Deus, duvidar das promessas de Deus na nossa vida. Então, é 2 Coríntios 4:4. E, por fim, ele faz isso, ele é especialista em promover ideologias anticristãs. Então, temos que cuidar para que as ideologias do mundo não entrem no nosso meio. Machismo, feminismo, as mais tendenciosas agora no momento, que está mais forte agora o feminismo, ideologias de gênero, ideologias de tratamento, ideologias de abertura à vida, que contra a vida, que é o aborto e toda essa questão sexual e de fertilidade. Temos que cuidar com isso. Por isso que Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura. Então, é colocar toda a armadura e colocar de novo. E estar sempre se vestindo, revestindo de toda a armadura. Em Efésios 6:12, está aqui na leitura em classe, Paulo fala que o conflito é espiritual. O 12 fala assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é uma luta espiritual, é um conflito espiritual, e nós precisamos estar preparados espiritualmente. 1 João 5:19 fala: o mundo jaz no maligno. Esse jaz tem a ver com morrer, com ele está morrendo. O mundo está morrendo no maligno. Eu não posso me deixar influenciar por esse mundo que está morrendo, porque senão eu vou morrer também. E aqui fala de morte, não essa morte física, mas morte espiritual mesmo, porque o pecado nos separa de Deus. Se nos deixarmos atacar por essas astúcias, por essas ciladas do diabo,
estaremos pecando, e soldado que peca, cai. E se não confessar, se não se arrepender e confessar, e se voltar para Deus de novo, fica caído, não se levanta. É Deus que nos levanta, é Deus que nos põe em pé, é Deus que nos fortalece. Mas é preciso ter essa atitude de orar o tempo todo, vigiar o tempo todo. E se por um acaso cair, reconhecer, confessar, se arrepender, aceitar o perdão de Deus e ficar em pé de novo. Vamos entender um pouquinho o que Paulo quer dizer lá em Efésios 6 e 12, que está aqui na leitura em classe, quando ele fala principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ele está falando, caracterizando esses seres espirituais, três coisas que se destacam, que eles são poderosos, os títulos principados e potestades indica, né, poder, primazia e autoridade. Eles têm liberdade para agir até o ponto onde Deus já delimitou, que é a liberdade deles. Então, eles podem agir sim. São líderes, são cargos, vamos chamar assim para entender melhor, de anjos caídos, anjos que foram expulsos do céu sob o comando do diabo. Quando o diabo caiu, levou consigo muitos. E são esses, então, que está falando aqui. São poderosos, então, são malignos, eles formam as hostes espirituais da maldade, são literalmente demônios que usam tudo que tem, todo o seu poder, mesmo que limitado, para o mal. Tudo que eles têm, eles estão só para isso, para destruir, para promover a maldade. Então são poderosos, são malignos, e eles são astutos. Como eu já disse, eles ficam observando para ver onde eles vão atacar. Então, eles são astutos, eles ficam ali olhando até encontrar uma brecha, um ponto fraco para agir. Apesar de tudo isso, apesar deles terem esse poder, deles estarem para fazer o mal, deles serem astutos, deles ficarem observando o tempo todo, buscando uma brecha, apesar disso tudo, a igreja é orientada a não temer. Somos exortados a lutar. Não temer em momento nenhum, porque eles não vão vencer sobre nós. Acima de todo principado, poder e potestade e domínio, Deus nos colocou acima. Nós vamos vencer, a igreja vai vencer, mas nós precisamos lutar como bons soldados, vestir a armadura de Deus e estar sempre prontos para essa luta. E se temos que estar sempre prontos, já falei do preparo espiritual e também de como é esse campo de batalha, desse inimigo que fica ali o tempo todo observando e procurando algo para atacar. E aí, por fim, então, vamos entender o que usamos, o que devemos usar para essa luta. Já vimos como deve ser, então, o preparo espiritual do soldado e o campo onde ocorre essa batalha espiritual, que é a área espiritual, é o campo espiritual, pois é uma batalha espiritual que não é carnal. Então, se o preparo é espiritual, se o campo é espiritual, então as armas também são espirituais. E no versículo aqui do textual, Paulo fala sobre a armadura de Deus, né? Sempre pensando numa guerra e no soldado, né? São termos militares, porque é uma guerra mesmo, é uma batalha mesmo. Então vamos entender. Quando que Paulo fala, né, usa essa analogia de guerra, ele está pensando lá no soldado romano. Vamos pensar nessa indumentária, no que é que ele está falando ali de armadura de Deus. Vamos ler então o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, toda a armadura e resistir. Resistir tem a ver com ficar em pé, ficar na posição de soldado. Resistir, não cair, não se deixar atacar. Dentro dessa armadura, então, nós temos armas de defesa e uma arma de ataque. Vamos entender então um pouquinho o que são essas armas de defesa. A começar com o cinto da verdade.
Aqui no versículo 14 fala: cingindo os vossos lombos com a verdade. O que é isso então? É como um cinto mesmo que o soldado usava, que ajudava a segurar as outras peças, para que não ficassem soltas e o soldado conseguisse se mover mais fácil, mais rapidamente. Trazendo isso para o espiritual, a nossa armadura só é completa e segura quando usamos e vivemos as verdades da palavra de Deus. Depois, ainda no versículo 14, vestido a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça, então? É como um colete, né? Como se fosse uma regata de uma malha, feita com uma malha impenetrável, que protegia o coração, o pulmão, aí os órgãos vitais. Geralmente era usada para isso ferro e couro. Na questão espiritual, nos fala de ter um coração justo e reto diante de Deus. E aí protegemos então essa parte tão importante que é o coração, os pulmões, contra qualquer ataque do mal, contra qualquer ataque do inimigo. Então, guardando o nosso coração, guardando os nossos sentimentos, guardando aquilo, quando fala de coração, está falando de pensamentos, está falando de personalidade. Então, guardar isso debaixo da justiça de Cristo, buscando viver a retidão de um soldado mesmo no campo da batalha, onde a gente olha para o general e obedece o general. Depois do versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho. É tipo uma meia bota, vamos falar assim, geralmente confeccionada em couro, embaixo ela era cravejada, né, de pedaços de ferro, como se fossem preguinhos, né, cravos, para dar firmeza quando o soldado andasse, e que ele pudesse andar com firmeza. E isso nos fala o quê? Fala de conforto, porque o terreno onde o soldado pisa não é liso e plano, mas de dar conforto, de dar segurança. O bom soldado de Deus está em paz com Deus e com o seu próximo também. Seus passos devem seguir a Jesus, sendo um testemunho vivo de Cristo e estar sempre preparado para a pregação do Evangelho. Sempre andando no sentido de preparar o caminho para a pregação do Evangelho, esse Evangelho de paz que Paulo nos fala. E no versículo 16, então, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo a gente já imagina ali um item longo, retangular, feito de madeira, ou então revestido de couro, grande, com o objetivo de proteger mesmo o corpo todo, proteger de ataques, de dardos incendiários, muitas vezes, que são jogados pelo inimigo. E esse escudo, o próprio Paulo fala, escudo da fé. Então se refere a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Esse escudo tem como objetivo proteger daquelas ciladas que eu falei de acusações, calúnias, ataques dos mais diversos, mentiras, desânimo. Então, quando nós temos esse escudo da fé em nossa vida, ela nos protege justamente desses ataques. E com o escudo da fé nós vencemos. Por mais que o nosso inimigo queira que duvidemos do poder do nosso Deus, com o escudo da fé, os ataques do inimigo são frustrados, pois a fé, ela nos fortalece, nos encoraja e nos protege. Depois do escudo, então, falta só falar sobre o capacete da salvação, no versículo 17. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou com ferro, ele tinha justamente esse objetivo de proteger a cabeça. Nos fala de proteger a nossa mente, de mantermos a certeza da salvação que recebemos em Cristo e a convicção de que se andarmos com Deus, servindo-o, nós chegaremos até a eternidade. Teremos essa plena salvação no último dia, conforme está em 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9.
Então, o capacete protege uma das partes principais do soldado, que é a cabeça. O bom soldado de Cristo cuida com o que entra em sua mente. Paulo nos ensina lá em Filipenses 4:8 sobre o que devemos pensar. E ele fala que tudo que é bom deve ocupar nossa mente, guardando a do mal e protegendo a mente para a nossa salvação. Até agora vimos então o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. E uma arma que é usada então tanto para a defesa como para o ataque, que é a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito? Então, ele fala no versículo 17, é uma arma que no grego, quando vamos estudar o significado dela no grego, nós vemos que é uma espada mais curta, não é aquela espada gigante que conhecemos de filmes e de outras coisas aí, mas é uma arma um pouco mais curta, porque ela é para combate pessoal, diário e corpo a corpo. O que isso significa? Que você pode me ensinar a usá-la, mas você não pode me defender com ela. Eu não posso te defender com ela. Posso até te mostrar como manejar, como usar, mas eu não posso te defender. É só para a minha defesa. Eu não posso defender meu marido, não posso defender a minha filha. É defesa pessoal. É isso que é. E essa a arma, essa espada, como eu já falei, não é para nós lutarmos contra as pessoas, mas é contra o inimigo. Então essa arma não deve ser usada para atacar os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa família, mas ela é para lutar contra o nosso inimigo. É uma luta espiritual. E já sabemos que essa espada é a palavra de Deus. Quando lemos e guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós poderemos usá-la para atacar o inimigo. Quando ele se aproxima, quando ele tenta acusar, quando ele tenta ali nos confundir com alguma palavra, com alguma coisa, nós aplicamos então a palavra de Deus. Se soubermos usar bem, o inimigo não vai nos confundir, como fez lá com Eva em Gênesis 3. Se a usarmos bem, o inimigo não vai tentar nos atacar com coisas, com mentiras, com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, de falar que não temos valor, sendo que Deus de tal maneira nos amou que deu seu Filho por nós. Jesus venceu o inimigo ali no deserto usando a palavra de Deus. Então é com a palavra de Deus, sabendo manejar bem essa palavra, é que nós vamos nos defender e atacar quando for necessário. E por fim, já concluindo, nós precisamos nos lembrar que se somos soldados numa batalha espiritual, nós temos um general que é Cristo. E como soldados, nós precisamos obedecer ao general. E o general, quando está na frente do exército, ele não está no mesmo nível que o soldado. Porque senão só os soldados da primeira linha vêm. Ele está no nível maior, está mais alto que os soldados, né? Está numa altura maior. Então nós temos que olhar para cima para ver o general. Temos que obedecer, temos que estar firmes, vestindo toda essa armadura. De nada adianta eu vestir tudo e não proteger minha mente. De nada adianta eu usar todas essas armas de defesa, toda essa indumentária, se eu não souber usar a palavra de Deus. Porque é ela que vai me ajudar, tanto a defender como a atacar. Não adianta nada usar parcial. Precisa ser toda a armadura de Deus, como Paulo fala. E nós temos que estar prontos, temos que estar vigilantes. Quando? O tempo todo. Sempre prontos, orando em todo o tempo, sempre vestindo bem a armadura de Deus. E a pergunta que eu encerro essa lição é: quando o general olha para os soldados, ele vê quem está pronto e quem não está. E se está faltando só uma peça, não pode lutar, não pode ir para a batalha.
E eu trago essa reflexão para essa lição. Considero o ponto mais importante. Quando o general nos olha, nós estamos vestindo toda a armadura ou estamos deixando alguma coisa de lado? Porque é pesada, porque incomoda ou porque dá trabalho? Porque exige um pouquinho por dia ler a palavra de Deus? Porque é preciso orar em todo tempo? O que o general está vendo quando olha para nós, seus soldados? Estamos prontos, vigilantes e vestindo toda a armadura de Deus? Pense sobre isso. Se essa aula foi bênção para você, curta e compartilhe esse vídeo, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe e boa semana.